O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Eu acredito, irmãs e irmãos, devotos de Santa Rita, que ao longo da nossa caminhada nós já fizemos o seguinte questionamento: não será que antes da nossa vida, na presença de Deus, as coisas não eram mais fáceis? Parece-nos que nós não tínhamos tantos problemas, não existiam essas tempestades que tanto assustam não só a cidade de Jundiaí, mas como o estado de São Paulo. Eu acredito que todos nós já fizemos esta pergunta. Antes do nosso encontro com Jesus, com a Trindade, a nossa vida parecia ser muito mais fácil. Por que eu estou lançando este questionamento que muitas vezes eu fiz e que eu acredito que muitos de vocês também já o fizeram? Eu penso que a resposta, ela é muito simples. Quando nós escolhemos o caminho de Deus, as dificuldades elas vão aparecendo, e nós vamos até mesmo sentindo num determinado momento a vontade de desistir da caminhada, mas o Senhor vem com o seu poder, com a sua misericórdia, com o seu amor. Ele acalma o nosso coração como Ele está acalmando agora essa chuva. Ele nos acalma a ponto de nós, mesmo sabendo que as nossas dificuldades, que os nossos problemas existem e por tantas vezes são tão grandes, Ele nos consola, nos enche de vida, não resolve os nossos problemas, porque a missão de Deus não é resolver os nossos problemas, mas Ele acalma o nosso coração para que possamos discernir qual é o melhor caminho que nós devemos seguir. Abraão viveu muito bem isso na sua vida. Ele tinha os seus projetos, sua vida já estava totalmente organizada. Ele sabia o que queria para si e para sua esposa Sara. E eis que num determinado dia, inesperadamente, ele pode ouvir a voz de Deus como
Pedro, Tiago e João ouviram da nuvem aquela voz que ressoava dizendo: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai. Abraão escuta a Deus, e ao escutar a Deus, ele cumpre aquilo que Deus lhe pediu: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é a terra ou o projeto que ele organizou, que ele pensou, não é, enfim, os planos que estavam presentes no seu coração, mas era aquilo que Deus estava lhe pedindo, algo tão exigente, como Deus muitas vezes nos pede tantas coisas muito difíceis e que exige demais ou por demais de nós. Abraão escuta a voz de Deus, e nós já sabemos qual vai ser o desenrolar dessa história. Abraão, ao dizer sim para Deus e não para o seu projeto, parece que ele sofre muito mais do que ele tivesse dito sim para o seu próprio projeto, aquilo que ele tinha traçado para a sua vida. Insisto, o caminho de Deus é exigente, mas quando nós escolhemos este caminho, é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida, porque ao longo desta caminhada, na calmaria ou na tempestade, nós podemos contemplar o rosto de Jesus transfigurado na nossa vida. Abraão, sem dúvida alguma, não pôde contemplar o rosto transfigurado do Senhor, mas numa linguagem bíblica, ou a que chamamos linguagem alegórica, ele sente no seu coração uma certeza: Deus está comigo, a ponto dele sentir na sua alma aquilo que Deus lhe diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. E o que Abraão faz? Ele parte, como o Senhor ali havia lhe dito. Nós podemos dizer aqui que a história de Abraão, uma vez que estamos no contexto deste primeiro domingo aqui em nosso santuário, já é uma tradição, a história de Abraão se assemelha muito com a história de Nossa Senhora, porque quando o anjo vai ao encontro dela, ela fica perplexa, preocupada, inquieta, mas percebendo ela que era um chamado de Deus, imediatamente ela se abandona nas mãos do Senhor. Como Abraão partiu, saindo de sua terra para lugares onde Deus lhe estava indicando, Nossa Senhora, quando ouviu o chamado do Senhor, depois daquele momento da anunciação, como o Evangelho de Lucas nos traz, ela partiu apressadamente da terra onde estava para uma outra terra, a casa de sua prima Isabel, e lá ela serve a Deus, sendo sinal da bondade deste mesmo Deus e Senhor na vida de sua prima Isabel. Interessante, pensei nisso agora. Ela vai para uma região montanhosa, como de fato é. Quem já esteve na Terra Santa sabe do que eu estou dizendo, mas não precisa estar lá, ou ter ido lá para saber. As palavras contidas nas Sagradas Escrituras nos fazem ter essa certeza. Maria partiu apressadamente para uma região montanhosa na Judéia. A montanha é o lugar onde Deus se manifesta por excelência. Nessa mesma montanha, ou neste mesmo sinal de manifestação, é que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigura. Se no momento da anunciação nós podemos constatar que as palavras do anjo tocam o coração de Maria quando ele diz: não tenhas medo, Maria, porque diante de Deus encontrastes graça, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este mesmo Deus, não mais pela boca do anjo Gabriel, mas pela boca de Jesus, porque Jesus com o Pai é Deus e o Espírito Santo também, ele diz àqueles homens que estavam amedrontados, depois que ouviram a voz que da nuvem saiu: este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz: levantai-vos e não tenhais medo. Consegue perceber toda a beleza das Sagradas Escrituras, desde o primeiro livro do Gênesis, que é o Gênesis, até o último livro das Sagradas Escrituras, que é o Apocalipse.
Deus ele age na vida do povo, Deus ele caminha junto do povo. Lembrando o querido Dom Darcy, arcebispo de Diamantina, Deus é parceiro do povo, porque Ele não vê a dor do povo e vira as costas para este povo, ao contrário, Ele vê a dor daquele povo e Ele se faz presente na vida daquele povo, não resolvendo os problemas do povo. Deus ele não é para resolver os nossos problemas, porque independente dos nossos problemas nós devemos segui-lo. Ele existe, Ele está no meio de nós, para que nós possamos ouvir a sua voz e contemplá-lo dia a dia em nossas vidas, reconhecendo que o nosso coração deve ser este Monte Tabor, que mesmo por vezes passando pela experiência do Calvário, confia inteiramente no Senhor, não desanima. Nós não podemos ser como o apóstolo Pedro, que ficou extasiado com aquela visão beatífica. Pôde o apóstolo Pedro e os demais, mas Pedro tomou a palavra em nome dos 12, ou daqueles dois, mas Pedro era sempre o mais afoito, que tomava sempre a palavra em nome da comunidade dos 12, dizer: é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Quando a chuva é muito rigorosa, o que a gente fala? Ai Senhor, tomara que essa chuva passe logo. Parece que nunca nós estamos satisfeitos com nada. Se estamos bem e não nos falta algo, a gente está insatisfeito. Se estamos mal e nos falta algo, parece que também existe insatisfação. Sempre estamos insatisfeitos, porque nós não buscamos satisfação em quem nós deveríamos buscar, que é em Deus, que é naquele que nos chamou, como chamou Abraão, como chamou a Virgem Maria. A gente todo primeiro domingo do mês traz tanto nó para Nossa Senhora desatar. Vocês vão entender o que eu vou falar, não é no sentido pejorativo, mas coitado de Nossa Senhora, hein? É tanto nó para ela desenrolar, o carretel está cheio, e desata nó, e desata nó. Alguns pastores transformam as nossas igrejas em lugares privilegiados de comércio, de venda, para atrair fiéis, e ao invés de apresentar o rosto transfigurado de Jesus, mas que passa impreterivelmente pela experiência da cruz, só apresenta um Cristo glorioso. Você vai conseguir, você vai ter dinheiro, você vai ter carro, você vai ter sucesso, você vai ter tudo isso. Que tristeza. Deus, quando chamou Abraão, chamou, enviou, e no percurso, muitas aspas, ainda brincou com Abraão, concedeu a Abraão a alegria de ter um filho, Isaque, e logo depois que Deus fez, chamou o filho para ele: olha, você vai subir lá na pedra do sacrifício, e você vai fazer como eu estou dizendo, pega o machado e mete no meio do menino. O que Abraão faz? Fica se lamentando, chorando: ai, eu sou um coitado, ai, Deus se esqueceu de mim, ai, eu não sirvo para mais nada. Não, ao contrário, Abraão obedece inteiramente a Deus, como Nossa Senhora obedeceu inteiramente a Deus. Como é difícil obedecer a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina o caminho da obediência, quando na prisão ele exorta um de seus mais diletos filhos, que é Timóteo, gerado pelas suas mãos, dizendo: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. E algo que deve muito nos chamar a atenção é que Deus ele quis chamar a todos nós. Ele não chama um grupo de pessoas tão somente, Ele chama a todos. E por isso que nós podemos recordar as palavras do próprio Jesus quando se dirige aos discípulos, dizendo: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os poucos escolhidos não é porque da parte de Jesus existe uma indiferença, ao contrário, mas é porque aqueles que foram chamados, ou boa parte dos que foram chamados, não disseram sim ao Senhor. Mas o Senhor chamou a todos com uma vocação santa. O Senhor nos chamou à santidade, não devido às obras que nós realizamos,
mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, chamados não por merecimento, mas chamados pela graça do Senhor. Quis o Senhor chamar aqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, para subirem ao Monte Tabor, não porque eles eram os melhores, os queridinhos de Jesus, mas porque na realidade, podemos assim concluir, que aqueles 3 eram homens que precisariam contemplar a antecipação da glória do Pai na realidade do rosto transfigurado do Filho, para que ao descer suportassem o sofrimento. Sem dúvida nenhuma, é bom estarmos aqui, é bom não pensar nos problemas. Seria ótimo se esse domingo não acabasse, que não existisse mais segunda-feira, que a segunda-feira não chegasse amanhã. Isso vai acontecer quando nosso Senhor nos chamar, né? Aí isso vai acontecer. Se amanhã você, ao amanhecer, não abrir os olhos, cuidado, aconteceu alguma coisa. Seria muito bom se os nossos problemas acabassem, mas é preciso enfrentar os problemas, descendo do Monte Tabor e trazendo no nosso coração e nossa alma o rosto do Cristo que resplandece, para que tenhamos a certeza de que a morte não tem poder sobre nós, mas porque Ele venceu a morte, todos nós somos vencedores. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, através do Evangelho. Quer dizer, dominicalmente, ao nos aproximarmos destas 2 mesas, nós, vou usar essa palavra, não sei nem se ela existe, imortalizamos a vida de Deus na nossa vida. Nós não nos aproximamos daqui porque somos santinhos, bonzinhos. Nós não estamos no Monte Tabor porque o Senhor, Ele quer nos privilegiar. Nós aqui viemos, nós aqui acorremos para cada vez mais permitir que os olhares da nossa fé, os nossos olhos do coração, possam se santificar e, ao contemplar a glória de Deus no mistério da transfiguração, mergulhar no seu Calvário e, portanto, unir o nosso Calvário ao Calvário dele. Coragem, não tenhas medo, eu venci o mundo, nos diz nosso Senhor. Ele mesmo ainda continua a dizer, como disse aos apóstolos: se nós estamos desanimados, levantai-vos, não tenhais medo. Não há por que ter desânimo. Não é preciso confiar neste ou naquele. Olha só, Abraão, nem em Sara, vamos dizer assim, colocou a sua confiança. Nem no seu filho Isaac ele colocou a sua confiança. Porque se ele tivesse colocado a confiança em Isaac, se ele não tivesse aberto o seu coração, vou usar essa linguagem, me permita, apesar que não aconteceu na realidade de Abraão, mas se ele não tivesse acolhido no seu coração a transfiguração do céu, ele não teria condições de ofertar o seu próprio filho a Deus. Ele oferta: é teu, Senhor, se o Senhor está pedindo, o que eu posso fazer? O Senhor nos pede tantas coisas, que é para nos deixar bravos mesmo, que é para mexer com o nosso interior, que é para, de fato, nos tirar da zona de conforto. E toda vez que isso acontecer, mesmo que nós vamos contrariados, vamos porque vai acontecer o melhor na nossa vida, e o Senhor vai mostrando o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, se realiza na nossa vida. Cantamos tão bonito no Salmo: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. A graça dele veio, e ele vem, porque nele nós esperamos naquele que se doa diariamente, que transforma o nosso coração, quando aqui nos encontramos para celebrar tão grande mistério. Nós não podemos dizer que somente Pedro, Tiago e João foram privilegiados, porque estiveram no Monte Tabor. Nós podemos dizer que todos nós somos estes grandes privilegiados, porque no irmão, na palavra proclamada e, acima de tudo, no pão eucaristizado,
no vinho consagrado, nossos olhos podem contemplar a transfiguração do Senhor. Abramos o nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs. A vida é assim, insisto. Como comecei a homilia, a chuva acalmou, depois ela voltou. Agora, ao concluir, a chuva de fato mais uma vez se acalma. A nossa vida é assim. Tem hora que vem tanta tempestade, tem hora que a gente não sabe o que fazer, como proceder, mas o que nós devemos tão somente fazer é partir como o Senhor nos pede, é obedecer como Ele nos chama, nos pede, é seguir o exemplo de Nossa Senhora, que depois daquele belíssimo encontro com Deus através do anjo Gabriel, não teve medo em dizer: eis aqui a tua serva, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Concluo, este faça-se em mim segundo a tua palavra nada mais é: eu abraço o Cristo transfigurado e me comprometo com o projeto dele, que é de vida e vida em plenitude. Assim seja. Creio em Deus Pai, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,